eu gostaria de convidar a Amanda Graciano, que é economista, mentora, professora, especialista em inovação e transformação digital e head de relacionamento com corporações na Fischer. A Amanda ela apoiou o desenvolvimento e o crescimento de mais de 1.000 empresas, atuando em programas de aceleração corporativa, aceleração de startups e no desenvolvimento de uma cultura inovadora. Em sua jornada, ela vem apoiando a transformação de diversas organizações por meio da inovação. E como ela não dispensa um bom café e uma boa conversa, conta pra gente, Amanda, a inovação é para todas as pessoas? Tem que ser para todo mundo. Onde que eu acho um passador? Esse aqui? Muito obrigada, Nathalie. Bom dia, gente. Eu acho que estavam mais fortes quando a Maíra falou. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Vocês estão animados para a gente ter esse papo? Olha, eu às vezes sou muito prolixa e outras tantas eu sou muito rápida e prática. Então, no final a gente vai papear. Caso vocês tenham dúvidas, curiosidades, inquietações. Pode ser também que eu não saiba responder nada, mas a Maíra já deu uma dica, a gente procura quem sabe para ajudar a gente. Porque as coisas funcionam assim, né? A gente não faz nada sozinho. E por isso que a inovação é para todos. Eu trouxe aqui um conjunto de coisas que passam um pouco pela minha carreira, mas também de algumas conclusões que eu fui chegando e como que eu acredito que a gente deveria levar inovação e tecnologia para o nosso dia a dia, independente dos lugares que a gente está. Eu já vi aquela pergunta, né? Mas eu estou na academia e esse papo ele é meio papo do mundo corporativo, como que essas coisas se conectam? Pois é, gente, esse é o nosso grande desafio, porque se já tivesse conectado, a gente já estava tentando superar alguns outros desafios. Então, eu quero dividir isso com vocês aqui, que é bom que a gente entra mais ou menos no mesmo barco e tenta descobrir tudo isso. Eu sou Amanda Graciano, faço 1 milhão de coisas, mas eu durmo 8 horas por dia, pelo menos, e aproveito bem os meus finais de semana. Eu não comprei, não acredito nesse negócio que a gente tem que trabalhar eternamente até morrer, não é assim que funciona. Então, pessoas bem descansadas e com a mente também livre são as pessoas que vão conseguir transformar o mundo, não são as que trabalham 20 horas por dia, independente do lugar onde vocês estão, tá? Pessoas descansadas são as que conseguem mudar o mundo e eu cada vez mais tenho clareza a respeito disso. Mas aí, no meio tempo, eu escrevo meus devaneios lá no Estadão, no MIT Tech, lidero a operação de consultoria na Fischer, fico lidando ali como é ser uma executiva negra aos 31 anos, CEO de uma consultoria de inovação, aquelas coisas das únicas histórias e tentando fazer com que isso passe relativamente rápido para que a gente tenha mais mulheres liderando seus próprios negócios. Por isso que a Maíra é uma super amiga, vou ficar falando dela aqui, porque eu super admiro o que ela faz. E é incomum ainda, né? Putz, uma mulher lá no norte, a outra em São Paulo, eu sou mineira. Mas em São Paulo, como é que a gente faz com que essas histórias virem infinitas histórias? A gente pode chegar, tem vários lugares. Lá em cima. E aí a primeira coisa que eu preciso dizer é que a inovação ela vai ser sempre fruto da nossa interação. E aí aqui, independe do livro que a gente lê, das palestras com que a gente assiste, eu, a Amanda, só consigo chegar com as pecinhas da Amanda. Por mais que eu tenha a capacidade de compreender outras histórias, outras vivências, que eu saiba que quem tem a formação XPTO é desse jeito, que a que tem a formação daquele jeito, mas cada um de nós, quando chega para tocar projetos e iniciativas, independente se elas também são de inovação, é preciso a gente lembrar que tudo que a gente coloca vai ser sempre fruto das interações que a gente tem. Por isso que é bem comum a gente dizer que inovação está diretamente ligada a repertório. Então, quanto mais coisas a gente interage, mais a gente traz para essa bagagem. E eu diria até que as coisas mais mirabolantes e não necessariamente óbvias, né? Às vezes, porque não é tão linear. Vocês vão ver eu falar isso lá na frente, embora a gente tenha um corpo programado só para dar respostas lineares. E aí, dando um pouco de contexto, queria que descobrir com vocês, me contem o que vocês imaginam. Que tipo de coisa o ser humano inventou ou inovou e que mudou o nosso jeito de viver? Fogo, descobriu. A eletricidade, nossa, verdade. A internet, a roda. Até avião tem roda, né? Voa. A bússola, verdade. O que mais? O antibiótico. Que já estava ali, né? A gente meio que entendeu como é que funcionava. Igual quase tudo. Está meio ali, a gente vai descobrindo.
que mais? A internet, já falou aqui. Internet a gente inventou, depois veio um tanto de profissão, né? Aí agora a gente vive falando que tudo que vai mudar só por causa da internet, daqui a pouco a gente inventa uma outra coisa. Porque é mais ou menos assim que é o que o ser humano faz mesmo. Mas vocês já me falaram em várias coisas, então, que mudaram o mundo, né? Mas o que é inovação na prática? E aí eu aprendi que não pode ser só as vozes da minha cabeça, a gente tem que trazer coisas muito concretas. Então, o famoso dicionário, na minha terra a gente fala assim, o Aurélio, não sei ainda se é o Aurélio que a gente usa, eu saí da faculdade, da escola tem alguns anos. Mas a inovação é o ato ou efeito de inovar. É a gente fazer algo novo ou uma coisa nova naquela realidade. Então, notem que contexto é uma coisa que faz toda a diferença. Não adianta eu falar que lá nos Estados Unidos já é assim, sendo que na hora que eu chego no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, dentro do parque, ainda não é bem assim. Ou já passou, a gente já está olhando para uma outra coisa. Então, inovação e contexto são duas coisas que precisam andar muito juntas. E a gente, com a frequência, ignora o danado do contexto. A gente quer ficar encaixando bolinha em quadrado, sem necessariamente entender quais são as situações e circunstâncias que estão ali em volta. E isso faz com que a gente precise ir para outras terminologias, né? O que mais quer dizer inovação? E eu vou ter o meu viés aqui do mundo um pouco mais corporativo e startupeiro, que é de onde eu tenho uma boa parte da minha bagagem, da minha carreira, é que a Deloitte, em um dos seus estudos, ela diz que inovar é o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos e melhorias nas coisas que já existem. Então, inovar ficou mais fácil, né? Não é criar do zero. Mas é a gente olhar para aquele contexto e melhorar ele e trazer coisas diferentes. Nenhuma hora eu disse que tem a ver com tecnologia, tá? Já já a gente mistura e coloca a tecnologia aqui no meio desse pacote. Para mim, simplificando, inovar é uma forma de resolver problema. E eu adoro um problema. Assim, nossa, não é bem assim. Quais são as 200 possibilidades que a gente pode resolver? Com quem a gente pode fazer isso? Como que cada um entra? E o que a gente vai escolher? Porque dá para resolver as coisas de diversas formas. Nunca é um jeito só. Dificilmente. E não resolver também é uma solução para o problema que a gente tem. Então, inovar é uma forma de resolver problemas. E aí é de qualquer natureza, de qualquer forma, desde que, e é aqui para mim a mágicazinha da inovação, a gente consiga gerar valor e benefício para as pessoas envolvidas. Mesmo que em algum cenário esteja falando que são para as empresas envolvidas, lembrem, empresa é um conjunto de um tanto de CPF. Então, no final, a gente está sempre falando de uma entrega de valor direta para pessoas. Por isso que eu falei do contexto, né? Que se a gente não sabe o que aquela comunidade precisa, o que aquele grupo de pessoas naquela organização precisa, fica difícil eu dizer que eu estou inovando, sem ter essa clareza. E pode ou não ter tecnologia, porque tecnologia tem o melhor significado da palavra no dicionário e pouquíssimas pessoas leem assim. E ela pode ser digital ou não. Porque tecnologia digital, talvez que a gente mais interage, o computador, etc. Mas o fato de ter ou não uma linha de código é só mais um tipo de tecnologia, né? A gente tem muitas outras tecnologias, a gente sempre lembrar, porque elas também podem ser alternativas nessa gama de resolução de problemas. O que é isso no final do dia? Tecnologia é processo. E aí eu acho legal porque fica muito mais fácil, né? Tecnologia não é o saber o que a OpenAI está fazendo, como que o ChatGPT vai mudar o mundo. Tecnologia é um conjunto de técnicas, habilidades, processos que vão fazer com que a gente chegue ou que vão fazer com que a gente resolva, né, uma série de coisas. Eu gosto dessa imagem porque ela dá um bug no sistema, né? Uma mulher negra numa plantação com um tablet na mão olhando essa plantação. Para mim não tem coisa mais tecnológica do que a gente olhar para a agricultura e para os saberes da terra, para os povos tradicionais de todas as regiões do mundo. Tem daqui da nossa que a gente tem uma dificuldade de conhecer um pouquinho mais à medida que vai descendo. Mas isso é tecnologia. Esses saberes que são passados de geração em geração também é tecnologia. A minha avó saber cozinhar e contar isso para a gente também é tecnologia, porque é método, processo, forma, jeito de fazer. É um conhecimento que é passado de forma estruturada. E esse entendimento do que é tecnologia é muito importante a gente resgatar, porque senão fica parecendo que é só o que envolve um computador, mais quântico ou menos quântico, porque a gente já vai chegar
dependendo do tanto de desenvolvimento que estiver, pode ser que logo menos tenhamos alguns por aí, mais espalhados. Mas não quer dizer que é só isso, né? A gente tem muito mais outras coisas para poder olhar em termos de perspectiva. E aí, tem um ponto da tecnologia, e que talvez seja por aí que que as pessoas foram perdendo um pouquinho, o que é e o que não é, que a nossa percepção de tecnologia está diretamente ligada à nossa experiência de vida. Não são as vozes da minha cabeça que estão dizendo isso, vou explicar. Quando a tecnologia existe e a gente acabou de nascer, então eu nasci e já está tudo lá. Essas pessoas têm uma dificuldade de perceber que aquilo é uma tecnologia, ou que é algo novo, ou que aquilo era diferente, que não era bem assim, etc. Quando essa tecnologia e essas inovações surgem, quando a gente tem ali ao final da juventude, o início da fase adulta, os jovens tendem a usar a tecnologia como se fosse algo revolucionário, aquilo vai mudar o mundo. Ou eu vou usar porque eu sou rebelde. Um exemplo, quando a gente olha para o início das redes sociais, como que os jovens trataram as redes sociais, como que as crianças, porque parece que literalmente aquilo lá já veio de fábrica e veio mesmo, porque já existia quando eles nasceram, então para essas pessoas é muito mais fácil interagir. E depois que a gente passou ali da fase adulto, que não é mais o jovem adulto, é a partir dos 30 e poucos anos para frente, a percepção é que já existe muita coisa, talvez aquilo deveria ser regulado. Ou vamos olhar com mais cuidado, porque pode ter outras implicações. E não é porque essa pessoa quer olhar para o lado bom ou ruim. É porque quanto mais tempo a gente tem de experiência, mais esse contexto e a percepção de que, dependendo como essas tecnologias interagem com a sociedade, essas pessoas já entendem que, olha, quando vai por aí, talvez isso precisa ser regulado. Está diretamente ligado à nossa percepção mesmo de tempo e o quanto que essas pessoas têm experiência. Então, estou dizendo isso, que é bem comum quando a gente envolve tecnologia e inovação, ir para um lado do etarismo e etc., mas, na verdade, a gente está perdendo uma grande oportunidade de usar percepções diferentes para compreender o mesmo lado da montanha. Que é a mesma montanha, só que eu olho diferente, a Maíra vê diferente, a Nathalie vê diferente. Por que a gente não põe todo mundo para olhar para esse negócio e me falar o que cada um está vendo? Quanto mais visões diferentes da mesma coisa, possivelmente a gente vai conseguir atacar esse desafio melhor. E a tecnologia é excelente para isso. Um exemplo, quando a gente está falando de ChatGPT, OpenAI, que está super na minha bolha, é um negócio que se fala todo dia, eu tenho no meu dia a dia pessoas que desenvolvem inteligência artificial há pelo menos 5 anos. Então, foi ótimo, porque eu já perguntei e entendi mais ou menos o que é que está acontecendo. Por outro lado, eu tenho amigos que usam esse negócio o dia inteiro e eu fico muito curiosa para tentar entender por que você está usando o dia inteiro, porque no meu dia a dia eu não consigo usar. Como que é a sua interação com a máquina? Por que você está fazendo isso? Realmente está te dando respostas interessantes? E eu tenho do outro lado, porque minha mãe é diretora em hospital, ela zero tecnologia, assim, ela está olhando para tecnologia digital, ela está olhando para outro tipo de tecnologia. A minha mãe olha e fala, não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Mas se for realmente mudar tudo, me avisa logo, porque eu preciso, pelo menos, conseguir conversar com o meu time sobre o tema. Eu preciso, pelo menos, saber o que está acontecendo, porque senão esse negócio vai me atropelar. E essa nossa experiência é legal, porque diversas vezes ao longo da minha carreira e da dela, ela falava, não, mas isso é uma bobagem. Eu, não, mas faz sentido. Aí hoje ela fala, nossa, a inovação, realmente, tal coisa aconteceu no hospital, está mudando assim, durante a pandemia usar tecnologia digital ajudou tanto. Então, essas trocas e percepções fazem toda a diferença, independente da área de conhecimento que a gente está. Por isso que eu insisto que é sempre fruto da nossa interação. E sempre que vocês tiverem a oportunidade de interagir com outras coisas, mesmo que não esteja ligado à sua área de conhecimento, façam. Porque talvez daqui uns 2, 3 anos, 4, 10, aquele negócio que não tinha nada a ver, é um conhecimento e uma informação que vai precisar ser acessada. É uma coisa que você precisava ter desenvolvido. Indo para o mundo mais do mundo corporativo, eu gosto do case da AWS. Vocês conhecem a AWS? Quem conhece, levanta a mão. Bom. E o resto não conhece, imagino. Tem gente que geralmente não fica no meio do caminho, não quero opinar. A AWS, provavelmente todos nós interagimos nas diversas soluções digitais que a gente tem nos nossos computadores, celulares, etc. Porque a AWS é uma parte da Amazon que cuida só de computação em nuvem, dessa parte da nuvem. Como que surgiu?
surgiu por causa de um problema que eles tinham com os vendedores na plataforma. Então, eles tinham tantos vendedores e tinha tanta dificuldade de conectar produto dentro do site para vender, e essa logística também dos meios de pagamentos, que eles pensaram, e se a gente resolver o problema dos nossos clientes? Curiosamente ou não, um pouco mais aqui de quase 15, 20 anos, hoje eles são a maior empresa, a empresa mais bem-sucedida do mundo das nuvens, aí, de cloud, de um mercado que não existia até o dia que eles começaram a resolver o problema de um cliente. Para mim, aqui, essa que é a coisa mais maluca. Eles são líderes de um mercado que há 15 anos atrás não existia. E eles ainda estão na frente de Google, IBM e outras organizações que também são muito grandes. Isso tudo porque eles tinham... Como que isso foi possível? Porque eles tinham uma lógica de testar inovação e tecnologia um pouco que não era tão comum na época. Isso início dos anos 2000, tá? Só para localizar em termos de época. Que era, eu descobri que tem uma oportunidade ou uma dor. Eu tenho uma alta capacidade de execução e validação. Então, eu consigo descobrir outras avenidas de crescimento. O que parece muito óbvio escrito, mas, normalmente, ou as pessoas têm uma noção, parece que a dor mora por ali, ou é um time que tem uma alta capacidade de executar, mas sem saber o que está testando e executando, vai demorar muito mais tempo. Essa receita, que hoje, depois a gente começa a falar de startups, eu começo a falar de unicórnios, de scale-ups, coloco o mundo do capital de risco e falo que tem uma coisa do capital de risco só para investir nesse tipo de empresa, é porque esse tipo de receita começou a ser testada em diversos lugares do mundo, e tem uma partezinha dela mesma que faz sentido para todas as culturas. Se você tem um bom time e um bom problema, e vocês conseguem validar isso rápido, e rápido, gente, a natureza tem um tempo diferente do código. Né? Tem coisas que eu vou precisar testar dentro de um laboratório que vai demorar 5 anos, talvez 5 anos seja o mais rápido que a gente consiga fazer. Mas, ainda assim, com esse olhar de validar e saber para onde que a gente está olhando, vai fazer toda a diferença quando eu falo de avenidas de crescimento como um todo. Ixi. Passa para mim o slide. E aí, é isso, gente. A gente acabou? Tô brincando. Foi? E a avenida de crescimento não é só sobre falar de dinheiro e inteligência artificial. Hoje, eu acredito cada vez mais que dinheiro, sim, é uma das coisas que movimentam o mundo capitalista, mas influência e contatos é outra. Então, ou vai ser pelo caminho que o dinheiro compra, mas ainda assim não vai adiantar ter todo o dinheiro do mundo se você não tem as boas portas que vão te abrir, né? Esses contatos que vão te ajudar a validar, essa lógica do mercado do ecossistema que você consegue trabalhar e atuar para fazer com que seu business, ou sua pesquisa, ou aquele projeto avance. E não é o mais rápido que ele pode ser, mas que ele avance e ele possa chegar e gerar os melhores impactos que ele pode gerar também no mundo. E para onde que a gente precisa olhar, então, Amanda? Muito bonito, falou coisas legais. E aí? Começo como? De que forma? Que forma que dá para aplicar no meu dia a dia? Aí eu trouxe algumas coisas aqui antes da gente continuar esse papo. A primeira, colaboração é a chave. Vou ser prolixa, né? Essa é a parte básica. É impossível com que uma pessoa só consiga compreender o todo e consiga executar coisas incrivelmente legais sozinha. Saber colaborar e ter uma cultura de time nesse projeto, na empresa, na organização, nas coisas que nós estamos envolvidos, que seja uma cultura de colaboração, então não é só o vem a nós, né? Mas o como que esse grupo inteiro pode interagir, vai fazer a total diferença. Isso nos níveis mais micro, que vocês puderem imaginar, até quando a gente começa a falar de coisas mais complexas, como falou um pouco mais cedo, né, a ONU. Acho que aquele negócio lá é uma grande loucura, é muito interessante. Né, eu já sou conselheira do Pacto Global e eu já estive na ONU algumas vezes, e eu entro lá e fico, gente, como que eles conseguiram? Não é todos os países do mundo, né, começa por aí, mas é uma grande maioria. É muito difícil você tentar chegar em consenso em coisas que são sensíveis uns dos outros, né? Isso é uma grande loucura, mas é uma premissa de colaboração. Então, se a gente está olhando para as questões mais sensíveis do planeta de forma colaborativa, essa também é a receita para as coisas mais simples do dia a dia e para os outros projetos que vocês têm em mente aí também. Essa frase é um grande clichê, mas eu realmente acredito nela. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai fazer a gente ir para o próximo passo.
Então, não adianta ter aquela lógica do, mas a gente sempre fez desse jeito. Pois é. Aí vieram outras pessoas, o mundo mudou, veio a pandemia, desveio a pandemia, tem outras coisas acontecendo, não dá para a gente responder com o mesmo nível de resposta, não dá para fazer as mesmas coisas. Se para tudo nós olhamos com um olhar de melhoria, por que a gente está continuando cometendo os mesmos erros? Eu gosto de brincar com o meu time que é assim, pelo menos vamos errar coisa nova. Porque errar a gente vai errar mesmo. Se a gente puder errar rapidinho, né, sem errar tanto, e errar coisas novas a cada semana, é melhor do que estarmos cometendo os mesmos erros todos os dias. Então, essa lógica do que trouxe a gente até aqui, não é o que vai levar, é bem essa. Assim. Como que a gente consegue melhorar? E aí não é melhorar tudo, é melhorar um pouco. Um pouco hoje, um pouco amanhã. E aí, daqui a um ano, nossa, olha que evolução. Porque esse time se comprometeu a melhorar um pouquinho todos os dias. Esse dado eu gosto da Fundação, porque, apesar de todas as organizações falarem que querem inovar, tem outro dado nesse mesmo estudo que fala que 80% dos executivos e executivas falam que inovação é importante, menos de 10 empresas no Brasil conseguem colocar a inovação de fato na veia. E eu nem estou falando que é criar uma área de inovação ou interagir com um parque tecnológico. É conseguir colocar na prática que coisas e ações, que ritos, que rotina eu trago para esse time, para esse grupo de trabalho, que permite com que esse grupo possa inovar e fazer diferente. Então, é bem aquela coisa assim, quem quer? Todo mundo. Quem quer de fato fazer? Quase ninguém. Por que dói? Porque obriga a gente a não fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo, né? Vai obrigar a interagir com o grupo. A abrir um espacinho ali para entrar outras coisas de conhecimento que vai vir do outro. E nem sempre a gente tem essa premissa de colaboração tão clara, assim, posto e disposta mesmo a fazer esse movimento, né? É que é mais difícil fazer do que falar. E a interação precisa estar diretamente ligada com a estratégia, né? Essa coisa da conexão, do que a gente está fazendo aqui, qual que é a estratégia do resto que circunda a gente? Por que eu tenho empresas que querem colaborar com o parque? E quando eu estou olhando aqui para as organizações, que é um pouco do meu dia a dia, como liderança ali numa consultoria, olhando para a inovação, que é muito estratégica, eu costumo perguntar sempre para os nossos clientes qual que é o pontinho que esse projeto vai virar no jogo daquela pessoa. Porque, às vezes, essa pessoa está querendo uma promoção, às vezes está numa meta, e aí, se entregar aquele projeto, vem o bônus no final do ano. E aí, essa pessoa está de olho no bônus, não é nem de entregar o projeto. Ou essa pessoa mudou de carreira, e aí ela sentou numa cadeira nova que lida com inovação, e aí está tudo bagunçado, ela tem que organizar. Entender muito bem qual que é a estratégia, o porquê das coisas que estão sendo feitas, contribui muito para a gente descobrir o que é que a gente quer fazer de fato, né? E o como que a gente vai fazer. E isso é inovar. Não é eu ter um lugar que eu falo, olha, aquelas pessoas lá inovam e a gente aqui de fora não está inovando. Mas é conseguir efetivamente ligar o dia a dia, né, o executar, o fazer, com o que é de fato estratégico. E vice-versa, né? Tem coisas que a gente inventa como estratégia que, no final das contas, talvez não foi tão estratégico assim, a gente poderia ter planejado e pensado de uma forma diferente. Mas essa interação, ela precisa acontecer. E hoje, muitos dos executivos e executivas no Brasil e pessoas que possuem cargos de liderança nas organizações têm uma dificuldade muito grande de compreender o porquê que a gente está dando esse passo. E ao invés de ficar indo com a manada, né? Tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer, tá? Mas qual que é a importância desse passo? Por que esse passo é importante para a organização que a gente está? Isso que é estratégia. Estratégia veio de uma palavra latina que, no final do dia, estava ligada aos fortes que eram criados para impedir com que os inimigos avançassem. Agora, se você não sabe nem de onde está vindo esse inimigo e nem por que você está criando forte, a gente não está sendo estratégico. E aí, essa que é a pegadinha, né? Porque a gente faz tudo por fazer, inovar a tecnologia e esquece de usar. E a gente precisa aprender, e isso está ligado com a forma com que a gente aprendeu a falhar, e a gente deveria reaprender. E está intrinsecamente ligado à cultura brasileira. Porque na nossa cultura, tem uma coisa de comunidade que as pessoas aprendem aí ao longo da vida toda, não só profissional, tá? Pessoal também. A serem bem vistas pelo grupo dela. Então, pela família, ou pelos colegas de trabalho, ou pelos colegas da universidade, ou pelos colegas do projeto, etc. O que impede com que as pessoas tenham uma abertura maior a poder errar,
ou minimamente perguntar e falar, oi, me ajuda aqui. Eu fico impressionada com a quantidade de adultos com que eu lido que tem uma dificuldade de falar, olha, eu não sei. Aí eu acho que eu falei assim, putz, eu também não, graças a Deus. Achei que a gente estava precisando todo mundo saber tudo e eu não vim preparada para saber de tudo. Mas isso é cultural do brasileiro. É muito nosso, essa coisa do que a gente tem que parecer e ter sucesso e ter a cara. Eu diria que é bem sulista, né? Bem do lado de cá, principalmente. Assim. Os sudestinos, que aí eu me encaixo nessa, a gente tem um pouco dessa coisa de ter que parecer e ser o melhor. Sendo que, na verdade, se não tivesse essa premissa, as coisas iam acontecer de uma forma muito mais fácil e a gente conseguiria também falhar mais rápido e de formas diferentes. Gente, não me odeiem, tá? Me encaixei igual, é assim, a gente pensa assim e é a vida. A gente só precisa descobrir agora como é que a gente faz melhor do jeito que a gente é, né? Cultura de país não dá para mudar de uma hora para outra. E vem daqui, ó. Foi ensinado aqui, pessoas especiais, em lugares especiais, fazem coisas especiais. Quem aqui já ouviu falar isso? Vocês já ouviram isso? Que você juntar pessoa muito boa num lugar que é incrível, vai dar tudo certo? Levanta a mão. Pois é, pode ser que dê bem errado. Foi assim que todas as organizações foram criadas até o meado dos anos 90. Porque se acreditava que se eu tenho um time incrível e um produto incrível, é claro que vai todo mundo comprar. Ou, se eu estudasse, passasse com a melhor nota, tivesse o melhor currículo, é óbvio que eu vou ter um emprego na melhor organização do país. Pois é, olha, escutei até barulho agora. Não é bem assim, né? Mas essa foi a forma com que as pessoas foram ensinadas. E várias coisas que nós sofremos hoje, enquanto desafios, os problemas das organizações, estão ligados muito a essa forma com que as pessoas pensaram durante décadas. Aqui é muito mais sobre entender o contexto do que sair apontando o dedo, porque enquanto a gente está apontando o dedo, podíamos estar resolvendo ou começando, né, a criar novos formatos e linhas de raciocínio. E aí a gente criou clientes passivos. Por isso que as startups, em alguma medida, chamam tanta atenção em alguns mercados, porque elas quebram essa lógica. Não é mais só sobre eu ter um time incrível. Eu tenho um negócio que você quer. Aí depois eu te conto quem é o meu time. Uma parte é extremamente incrível. Mas se não for algo que te chama a sua atenção, você não vai parar para sentar e descobrir o que está fazendo. A lógica é invertida, né? Por isso que ela chama atenção, porque ela quebra o padrão pré-estabelecido até então. E aí é tão louco essa coisa de pessoas especiais, lugares especiais, que eu olho para essas capas de revista. De quando que vocês acham que são essas capas? Se vocês pudessem dar uma data assim para elas. Ano, que aí 2010. Olha, teve um consenso. Todo mundo votou em 2010 aqui. 2012, a maior parte delas. O que me impressiona, porque rapidamente eu entendi, trabalhando com inovação e tecnologia, que se foi para o Fantástico ou foi para a capa da revista, não é novidade. Vocês sabiam disso, né? Então, se o Fantástico fizer uma coisa sobre inteligência artificial, corram, porque se já foi parar na TV aberta, deveríamos saber um pouco mais sobre aquele assunto, se é um assunto que você deveria saber, né? Se está dentro da sua caixinha. Beleza. Por que a gente não conseguiu levar tecnologia para as escolas ainda? Por que isso é uma dor em pleno 2023? Por que a gente assustou quando a maior parte das pessoas passam muito tempo no celular, as que têm celular? Se em 2012 já tinha alguém falando. Por que a gente se assusta que está tudo no celular, se em 2012 já estava na capa da revista? Vocês entendem? Assim, está tudo muito na nossa frente. É que uma parte do tempo a gente só se pega e fala, assustei. Mas as coisas já estavam aí, né? O ensino digital funciona. Não sei, para a época, em 2012, funcionava. A gente descobriu recentemente que não é bem uma verdade. Porque se você não tem cidadania digital, talvez não adiante ter educação digital. Mas eu trouxe isso daqui só para lembrar vocês. Se foi para a TV aberta, está na capa da revista, se vocês passam em frente bancas, e vocês talvez deveriam saber um pouquinho daquele assunto, para mim essa é a métrica. Se eu não sei bem aquilo, mas foi para a capa da revista, eu dedico uns minutinhos assim nos dias para descobrir só do que é, porque esse esbarro em tecnologia e inovação está na minha caixinha, né? Alguém vai me perguntar, e aí eu deveria saber porque como foi para a massa. E aí eu sempre trago outro jeito de olhar. Então, se não são pessoas especiais e fazendo coisas muito incríveis, o que é? É um negócio que está olhando para outras formas. Então, geração de valor
é sempre, para mim, o como que você cria valor, porque se isso não é importante, não mexe a chavinha de ninguém, não é o sonho da pessoa que está lidando com você, isso não deveria ser feito, porque isso não vai para frente. Tão claro quanto isso. Assim. Se isso não é um objetivo, de fato, das pessoas que estão envolvidas, não tem um valor claro, já coloca lá uma estrelinha. Talvez isso não avance na velocidade que a gente gostaria, porque não está clara o que é que isso gera de valor ou o que isso cria de valor. Precisa ter uma cultura mais antifrágil. Eu prefiro antifrágil do que resiliente. Eu não gosto da palavra resiliente. Um dia a gente fala só sobre isso, toma um café. Mas antifrágil, para mim, tem uma premissa da gente também aprender com aquela situação e com aquelas coisas e conseguir dar respostas diferentes. Porque não adianta também, né, dar murro em ponta de faca, para mim é uma coisa que não faz tanto sentido. Mas você entender que por aqui não dá, mas talvez dê para dar a volta, né, dá para fazer de formas diferentes, isso tem um pouco ali do olhar do antifrágil. Simplifiquei, tá, gente? Não é só isso. O método não é sempre errado, mas o método é processo. Se eu estou dizendo que inovação é processo, se ter tecnologia, criar tecnologia também é um processo, essas coisas precisam de método. E mais do que o método, vamos todo mundo aplicar, é o método que ele também vai se adaptar a cada situação, a cada grupo, a cada mercado, a cada jeito de fazer. Não dá hoje, quando eu olho para as áreas de inovação com quem a gente interage, eu querer que o time de inovação de uma indústria de óleo e gás faça exatamente a mesma coisa de um time de inovação de uma empresa de tecnologia que é SaaS, que é só as pessoas entrarem no site e comprar. Um mercado é regulado, vai ter coisas que a gente quer fazer e o Estado não vai deixar. No outro, o dia que alguém descobrir que a gente mudou o negócio errado, a gente pode ter mudado o mercado inteiro. As formas de fazer e os métodos, eles são diferentes. Mas as coisas precisam de ter método. Né? Eu não acho que as coisas são tão lineares, mas a gente precisa compreender os passos que estão sendo feitos e o método ajuda muito nisso. Colaboração, já exploramos bastante aqui, e uma cultura forte. E quando eu digo cultura forte, precisa ter algo que conecte aquele grupo de pessoas que está ali. Né? Um porquê. Que aí chamem do que quiser, propósito, objetivo, foco, né? Mas uma cultura de por que essas pessoas estão fazendo aquilo e por que elas estão trabalhando ali juntas faz diferença. Porque é isso que vai lembrar a gente o método, é isso que vai garantir a antifragilidade, é isso que também vai ajudar a gente a manter o foco no tipo de valor que está sendo gerado e criada. Se não tiver uma cultura, e aqui não é nem uma pessoa, né, uma liderança específica, mas se não tiver uma cultura, isso, ao longo do tempo, também se desfaz. É assim que, daqui a uns 10 anos, vamos começar a reconhecer as empresas que operam no mundo inteiro. Eu falo, olha, inventaram um novo jeito de gestão. Pode anotar, pode tirar foto. Não é bola de cristal, mas pode tirar uma foto que vai ser mais ou menos por aqui. Não é mais uma linha fabril, um caminho que você vai fazer desse jeitinho e todas as organizações vão parecer uma fábrica. Mudou. E quando os tempos mudam, né, a gente tende a procurar e dar respostas um pouco diferentes. Por isso que eu falo que é um novo momento. E tem um aprendizado olhando para os ciclos da humanidade quando a gente fala de construção, que é, toda vez que o mundo muda, a gente faz muitas coisas juntos. E quando dá esses pulos de mudança, pode ser entendido, né, ao lado do chapéu economista. Alguém disse que era economista por aqui, né? O meu chapéuzinho de economista. Toda vez que a gente muda muito, pode ser entendido como um sucesso daquela civilização. Só que toda vez que a civilização chega no seu auge, ela precisa mudar tudo. E é uma das coisas que a gente tem mais discutido, né? Quando falamos do Sul Global, por exemplo, tem um entendimento, e muitas organizações e instituições também, que boa parte dos problemas que existem no mundo hoje e das formas com que a gente gera empresas, estuda, aprende, toca as nossas pesquisas científicas, veio tudo muito ditado pelo Norte Global. Então, se tudo foi pensado por eles até agora e criado por eles, dificilmente as respostas para resolver esse problema vão vir deles. Então, cada vez mais vamos ouvir falar do Sul Global, porque como nós, que estamos no Sul Global, não fomos quem ditou o mainstream até agora, quem ditou essas formas de fazer, existe uma grande oportunidade, porque a expectativa, eu não sei se ela existe tanto do lado de lá, mas é uma grande oportunidade para que a gente possa começar a dar novas respostas para os desafios que nós também estamos vivendo, para a forma com que a gente também aprendeu a fazer, né? Boa parte do Sul Global foi colonizada pelo Norte Global, então o jeito de fazer, de pensar, de aprender, de olhar para as coisas, o que é cultura, tudo veio de lá.
E aí, depois que a gente tem tudo isso, quais são as respostas que a gente vai dar para os desafios? E eu garanto para vocês, não é fazendo igual os Estados Unidos faz com os desafios deles, ou algum outro país da Europa faz, porque o Brasil é completamente diferente de qualquer lugar do mundo, né? Os nossos desafios, composição social, tamanho. Então, não dá para eu comparar com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Índia, com a China. Cada lugar tem desafios muito grandes. Eu brinco que também é no sul global que está a maior parte do planeta Terra. Então, certamente, também somos nós que vamos dar essas respostas. Porque metade do mundo mora no sul global hoje, né? Se a gente for pensar todos os países. E caminhando aqui para o final, eu garanto, por que é difícil? Porque está todo mundo concordando, isso faz sentido, etc. E amanhã vou voltar para o meu dia a dia. Por que é difícil? Porque o nosso cérebro foi programado para dar respostas lineares. Como se alguém foi lá e fez a linha de código, né? Mas nós conseguimos dar respostas lineares para as coisas. E é assim. Isso não vai mudar. E isso torna um pouco desafiador, porque quando a psicologia digital, por exemplo, enquanto a gente está aqui nessa sala, deve ter surgido mais uns 500 posts sobre uma coisa diferente, um outro CEO de startup deve ter pedido demissão, porque ontem já foi um, amanhã é outro, e está tendo investimentos não sei aonde. Só que o nosso cérebro consegue olhar para uma coisa de cada vez. É por isso que é difícil. Porque nós construímos coisas exponenciais, lidamos com coisas exponenciais no dia a dia, células que vão se multiplicar aos montes, igual aplicativos que são baixados aos montes, mas nós não conseguimos compreender isso de forma exponencial, por mais que a gente se esforce. A dificuldade que todos têm, e eu também tenho bastante, na hora de entender esse tanto de coisa assim de uma vez, ela é biológica. Então, se a gente não vai conseguir mudar isso, é muito mais uma questão de como que eu vou lidar no meu dia a dia e buscar a possibilidade de interagir do que necessariamente querer ser a pessoa que vai responder tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer. A dificuldade mora aqui, ou a forma com que nós existimos. Aí, talvez, quando tiver uma integração, máquina-homem, etc., uma coisa para 300 anos, efetivamente, talvez role, mas efetivamente está longe, talvez a gente comece a dar respostas exponenciais. Mas não vai ser a nossa realidade, então a gente precisa lidar com isso, essa ansiedade, e um pouco de angústia de talvez não conseguir acompanhar tudo, e ter a tranquilidade de planejar bem e lidar com a estratégia definida, né, no nosso dia a dia. Alguns fizeram essa cara quando eu disse isso. Mas é isso, né? Assim, tá tudo bem porque é isso, não tem como mudar, a gente pula para as próximas coisas que a gente consegue, de fato, efetivamente mudar. E o que fazer? Para mim, inovação tem que ser simples. Então, a próxima vez que vocês ouvirem alguém falar, porque tem que ter isso, tem que ter tecnologia, só dá para fazer com um negócio de última geração, já levantem a mão e pensem ali as outras possibilidades de resolver aquilo. Se quando for complicado demais, temos um problema. A segunda coisa, vai ser obrigatório todos nós entendermos um tiquinho de tecnologia. E eu digo mais do que... E desde a tecnologia ancestral, porque eu acho um absurdo chegar na pandemia e as pessoas não saberem cozinhar. Porque é o básico, gente. A gente precisa comer, descansar. Né? E eu conheço muitas pessoas que chegaram na pandemia e falaram, eu não sei cozinhar. Eu falei, pô, nem o macarrão está escrito, né? Qual modo de preparo? Mas isso é uma tecnologia, olha o nível de absurdo. Tipo, é uma tecnologia ancestral, muito básica e extremamente crucial para a gente continuar vivo. E a gente esqueceu. Mas as pessoas sabem como que funciona as métricas das redes sociais. Enfim, entender da tecnologia, desde a ancestral básica, para a gente se manter vivo, bem, saudável, até das tecnologias digitais, vai ser importante para todos nós. Isso cada vez mais vai fazer parte das nossas conversas, dos nossos trabalhos. Eu não acredito que vamos ser substituídos pela inteligência artificial, mas certamente vamos ser obrigados a ter esse novo colega de trabalho. Então, se vai ser um novo colega de trabalho para todos nós, ou se os alunos vão começar a colar na prova de formas diferentes, fazer trabalho e a gente já não vai saber mais se foi a pessoa ou se foi a inteligência artificial, vamos precisar entender que é esse. Agora é inteligência artificial, mas se preparem, porque o ser humano ele é incrível, a capacidade de inventar coisas é fantástica, pode ser que daqui a 5 anos vamos estar falando de algumas outras coisas. Então, coloquem isso na rotina de vocês. Mas levem para o papo dentro de casa. Assim. As pessoas não podem ficar excluídas, independente do que elas fazem, da profissão que elas têm e da idade das pessoas. Esse é um papo para todo mundo. É sério. Se a gente está excluindo pessoas por causa de coisas muito bobas, a gente poderia levar essas conversas para o almoço de domingo da família.
Reservem um tempo para inovar em tudo. Eu sou o tipo de pessoa que toda semana estou fazendo um negócio diferente. Até as coisas de casa. Eu arrumo de um jeito só para desarrumar e arrumar do outro na semana seguinte. Mas abram espaço também para ver coisas diferentes, para ler coisas diferentes, para assistir algo que talvez não seria muito óbvio. E até para abrir um espacinho para aquela conversa maluca que as pessoas que você convive no dia a dia estavam falando e que você não deu a menor bola. Pode talvez continuar sendo inútil para você, mas abre esse espaço, porque vai ser importante ter repertório que é diferente desse nosso repertório óbvio, né? Ah, eu faço isso todo dia. Pois é. Mais um que a inteligência artificial vai poder pegar, né? Porque se você faz isso todo dia, é replicável e uma máquina faz. Então, como que nós vamos abrir espaços, né, na nossa mente? E pensem no legado de vocês de médio e longo prazo. Para mim, todo mundo tem um impacto. Eu penso muito, talvez por esse viés de ficar pensando muito no negócio, mas eu tenho um entendimento de que eu, Amanda, tenho um papel, assim, não é propósito. Mas eu tenho uma clareza de que algumas coisas que eu faço, independente dos lugares que eu passar, elas vão continuar existindo. Putz, Amanda é incrível. Não tem nada a ver com isso. É só uma visão de legado. O que é que só você consegue fazer? Né? Qual que é o seu grande diferencial ali? A gente conversa muito pouco sobre o que as pessoas passam e deixam por nós pelo caminho, mas são essas coisas que estão mudando o mundo, né? É o jeito de fazer daquele grupo específico, foi aquele time, foi aquela pessoa que teve uma ideia mirabolante e hoje a gente está comemorando 20 anos do parque, né, aquele grupo de pessoas. Então, pensem no legado de vocês e comecem a ter um pouco mais de consciência mesmo, assim, tangibilizem, sabe? E não fiquem esperando as pessoas contarem para vocês qual que é o legado. Na verdade, é ao contrário, funciona melhor se a gente tem mais a clareza do que necessariamente esperar o outro, né, ou as outras pessoas validarem. Mas é cultural, a gente... é coisa do brasileiro. E tem sempre, principalmente quando eu falo de inovação e tecnologia, uma mudança em alguma coisa que você alcança. Independente de tudo. Tem coisas que você tem a possibilidade de dar uma ideia, que você tem a possibilidade de ajudar a resolver, ou, dependendo do nível hierárquico, você faz. Eu tenho uma amiga que fala assim, tem sempre uma mudança que a nossa caneta alcança, né? Tem alguma coisa em algum lugar que só a gente realmente vai conseguir fazer. E se não é só a gente, só eu consigo dar o primeiro empurrão. Então, a gente pode parar de delegar, né? A possibilidade de acessos, de saber mais de inovação, de conseguir inovar, de fazer diferente, é uma responsabilidade de cada um de vocês. Eu posso vir aqui abrir e falar de 200 projetos, coisas muito legais que a gente fez, sendo que se vocês também não tomarem a ação de fazer essas mudanças no dia a dia, pode ser legal, putz, aprendi, mas pode também não ter uma consequência, né? Dar em nada. Mas eu só estou contando, pode dar em alguma coisa porque vocês têm a possibilidade de fazer essas mudanças. E tudo começa pequeno, gente, é igual uma pedrinha, né, na água, assim, vai crescendo. Mas precisa ser feito. Tem que sair do mundo da consciência e ir para o mundo da ação. É assim que as coisas existem. E é sempre um problema de gente. Gentes. Porque eu estou falando de gente, de negócio. Não adianta, a gente vive no mundo capitalista, vai esbarrar em algum momento alguma organização, etc. Mas entender como essas peças se encaixam vai fazer a diferença. É uma coisa de territórios. Lugares diferentes pedem respostas diferentes. É um problema também de espaço, né, o como caber, o encaixar. E é um problema de sustentabilidade. E aqui não falando só da ambiental, mas de como que essas coisas vão ser perenes, né? Fazer um negócio gigante hoje para destruir amanhã, fazer um outro gigante para destruir amanhã, isso não é sustentável. Nem para as pessoas, nem para o lugar, nem para o modo de fazer. É sempre um problema de gente. Você fica, tá, como é que eu vou encaixando essas peças e eu ajudo a fazer com que essas coisas se construam e tenham o sucesso que elas possam ter. Ah, e aqui tinha um videozinho que passa de janeiro a dezembro muito rápido, para dizer que é tudo lindo e maravilhoso, só que o tempo passa rápido demais. E o tempo também passa muito rápido para vocês, para mim. Então, não dá para vocês deixarem de aplicar o que vocês vão aprender nesses próximos dias. Um dia, a gente precisa começar logo, do jeito que dá, com o que a gente tem, com as ferramentas que estão à nossa disposição. E aí, aos poucos, com as conexões e à medida que as coisas forem avançando, isso pode se tornar algo de fato grande, né? Eu brinco muito que é mude antes que você seja obrigado a mudar, porque isso vai acontecer com todos nós, mas sempre que a gente conseguir dar o primeiro passo, faz toda a diferença na jornada. E se eu puder ajudar vocês nessa jornada, contem comigo. Vai ser um enorme prazer poder criar e inventar esse novo futuro junto com vocês. Muito obrigada.
Gratidão, Amanda, por compartilhar com a gente, né, tanto conhecimento. E a gente tem espaço para perguntas. Alguma dúvida, alguma consideração que vocês gostariam de trazer para Amanda? André, quem me ajuda com o microfone? Gabi, obrigada. Primeiro, obrigado, Amanda. Sensacional. Você falou sobre inovação num contexto até bastante simplificado, né? No sentido de que a inovação ela sempre existiu, ela sempre esteve lá, a gente só precisou redescobrir ela. O que você enxerga nesse contexto pós-pandemia, né? Que a gente está aqui, tendo a oportunidade de estar todo mundo reunido aqui. O que você enxerga que pode vir a ser uma inovação no futuro, levando em consideração esse advento da inteligência artificial, né, que você falou que você não acredita que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, mas o que você, na sua perspectiva, você enxerga para esse futuro? Mas assim, a gente está falando em que contexto? Acho que no contexto mais de inovação mesmo, social e também de tecnologia. Tá, boa. Sabe que eu tenho a impressão que talvez a gente tenha desaprendido a conviver entre nós, sabe, assim, comunidade. Porque a gente faz parte de muitas comunidades, né? Você vai ali, vai trabalhar, etc. Tal. E eu percebo que muitas pessoas não conviviam tanto com as suas famílias assim até a pandemia. O que me impressiona, né? Porque o ser humano não sabe nem comer sozinho. Né? A gente sabe tudo que sabe, fala do jeito que é, justamente por causa aquela primeira comunidade. Que horas são as pessoas de sangue, mas horas são a nossa, né, pessoas que a gente tem como família. E eu tenho a sensação de que isso vai ser algo que vai ser retomado. Olhando muito também para a nossa cultura, né? O brasileiro tem essa coisa de comunidade um pouco maior do que outros. Sei lá, tem outros também que tem, mas é um pouco nosso, assim. Então, acho que o redescobrir o como é estar junto, o como é trabalhar junto, e esses espaços vai ser uma coisa. Porque se eu jogar na internet e eu conseguir aprender tudo, qual que é a utilidade daquele espaço? E a gente também sabe que não é bem verdade, né? Se você não tiver uma boa orientação para te ajudar o que é de fato real, como que aquilo funciona, não adianta você com acesso a qualquer conhecimento do mundo sem uma pessoa do seu lado para te assessorar, para te orientar, para ser uma pessoa que vai te guiar de fato. Só que não é mais do jeito que era há 20, 30 anos atrás. Redescobrir como vai ser a construção dessa relação, de como que a tecnologia vai estar envolvida nisso, para mim vai ser uma das inovações. Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar assim, escola X em tal lugar do Brasil descobriu um jeito de fazer. Ou se a gente ainda tiver o Enem daqui a alguns anos, olha, a galera que está mais passando de notas boas no Enem é daquele lugar que agora está fazendo desse jeito. Vai precisar ter essa reinvenção dos espaços coletivos. A gente desaprendeu muito como é estar no coletivo e, para mim, essa vai ser uma grande inovação. Porque, descobrindo isso, você tem um novo jeito de gestão nas empresas e isso vai ajudar as empresas a irem mais longe ou menos longe. E, quando eu olho para o social, eu sou economista, né? Então, para mim, ainda é difícil olhar e falar assim, que outra coisa a gente consegue gerar riqueza igual no mundo capitalista. Mas eu tenho a sensação de que crescer, explorar todo mundo, ganhar todo o dinheiro do mundo e depois deixar aquele grupo boa sorte, não é o jeito mais inteligente de crescer. Não tem como lidar com o capitalismo selvagem desse jeito. Então, quando vendem pra gente um American Way, assim, um estilo de vida dos Estados Unidos, só dá para ter um. Né? A gente conscientemente corrobora para que eles tenham a melhor qualidade de vida do mundo. Não é trabalhando tudo que essa qualidade de vida vem para a gente. Então, eu já não compreendo isso como o melhor jeito de funcionar. Nessas questões sociais, tudo básico, assim, não quero ter uma mansão, mas eu quero que a dignidade possa ser algo, de fato, coletivo. Morar, comer, né, ter acesso. São coisas muito básicas, em que, se eu olho para o país tipo nosso, ainda é um desafio. E aí, quando eu olho para a inovação, etc., se a gente não der isso para todo mundo, eu não consigo ser o melhor país do mundo. Eu não consigo avançar coletivamente, né? Porque falta o básico para muitas pessoas. Então, eu sinto que a grande revolução vai ser a gente olhar para o umbigo mesmo e olhar para todo mundo, sabe? Que são coisas que a gente não faz. Que não era algo tão comum até vir a pandemia, a gente lembrar que se você saísse de casa, você estava atrapalhando todo mundo, literalmente. Não era só na sua região, mas o mundo inteiro e vice-versa. Acho que essa noção de que somos um coletivo
eu espero que ela tenha vindo para ficar. Espero que a gente não tenha que viver uma outra coisa assim, não. Mas as respostas vão ser coletivas. Ninguém quer mais, chega. Não, não dá. Imagina. Mais alguém? Oi, Amanda. Rafael aqui. Obrigado pela palestra, foi ótima. Se falou muito de moldar a cultura, né, de organizações, sobre como fazer elas se tornarem também internamente mais inovadoras. Uhum. E aí, justamente perguntando nesse sentido, o que você vê na sua experiência de consultora, de diretoria, de também coordenando equipe, o que você acha que são alavancas e barreiras, às vezes, para você mudar a cultura de uma organização nesse sentido, sabe? Como você, entrando nela, do tipo, fala assim, tá, aqui eu posso explorar mais esse ponto, que isso vai me ajudar a fazer essa mudança organizacional. Nossa, difícil, né? Mas boa, Rafael. Para mim tem algumas coisas. Para mim teve uma que para mim também foi difícil compreender lá atrás, que perfis tipo o meu são as anomalias do sistema. Porque o sistema foi planejado para ser bem linear, né? Então, por mais que durante algum tempo ter perfis que são mais criativos, mais expansivos é bom, isso pode, em algum momento, gerar uma barreira. E aí eu fui aprendendo formas de hackear. Uma delas passa muito pelo relacionamento com pessoas. Depois que eu entendi um pedaço, porque eu não aprendi tudo ainda, não virei o Mastery, mas depois que eu entendi um pouco mais sobre pessoas, me abriu muitas possibilidades, assim, porque não era mais sobre eu querer fazer aquilo, e passava a ser sobre como que eu ajudo as pessoas a fazer o que elas querem usando a forma como eu sou, né? Usando o meu perfil, usando o meu jeito de fazer e vice-versa. Isso faz muita diferença no dia a dia. E aí, por que eu estou falando isso de cultura? Porque a minha geração e as próximas têm muito mais pessoas com esse perfil. Pessoas um pouco mais inquietas, pessoas, e eu acho que é pior ainda, em algum sentido, que têm uma dificuldade de lidar com essa linearidade das gerações anteriores. E aí eu não estou falando que todo mundo é assim, mas existe um padrão, de fato, e esse padrão vem mudando. Principalmente porque as gerações depois da minha vêm de um ambiente que é muito 100% digital. Eu ainda tive que lidar com o meio do caminho, que era muito linear, e depois veio... E aqui eu sei que todos nós, mas pensa que é no momento quando o meu corpo, o cérebro, etc., estava sendo moldado. Então faz diferença você começar com inputs lineares e de repente falar assim, é assim o mundo agora. É diferente de quem teve o cérebro criado só, né, num contexto. Dito isso, eu percebo muito que para cuidar dessa cultura organizacional, desses times, entender, compreender pessoas vai fazer a diferença, sabe? Entender esse time. E aí, para mim, é o maior desafio da gestão, porque as pessoas chegam em cargos de gestão porque elas são muito boas operacionalmente. Mas elas não são muito boas de pessoas. Elas se tornam ou não muito boas de pessoas no momento que elas passam a geri-las. E aí, virar essa chavinha do... para eu deixar de ser uma pessoa muito boa só em operação, para eu me tornar uma pessoa muito boa em gente, isso, para mim, é um lugar que precisa de muito cuidado e aprendizado. As pessoas são boas tecnicamente, mas poucas pessoas são boas com gente. E esse é um dos problemas das organizações e das culturas. Porque aí passa por uma cultura que é um pouco mais ditadora, que é mais para agradar a pessoa gestora e menos sobre fazer o que precisa ser feito. Esse é um problema de várias instituições e organizações hoje. Porque não necessariamente essa galera entende de pessoas. É sobre a necessidade daquele time e como que eu faço com que o Rafael faça o melhor que o Rafael é. Né? E aí essa é uma responsabilidade de quem está gerindo o Rafael, entender um pouco disso. Assim. Para mim, esse é um ponto. Quando eu olho muito para a inovação, entender o que isso, principalmente nas áreas de inovação, elas deveriam ser áreas estratégicas. Até porque você não inventa um negócio que não tem nada a ver com o seu business para fazer uma coisa diferente, se isso não fosse estratégico. Acontece que muita gente faz, porque está na moda. E entender com esse time a importância dele, o como que a gente vai avançar, o como que isso aqui mexe nos números das empresas, ou como que isso aqui muda as instituições, é importante para a gestão. Porque senão vai ficando... Eu lembro lá atrás, quando eu estava em times de inovação, para mim a inquietação era entender, e aí? Depois que a gente faz tudo o que todo mundo diz que o time de inovação faz, o que é essa carreira? Essa pessoa vira o quê? Tem diretoria de inovação? Existem CEOs que passaram por área de inovação?
né? Quais são os caminhos que estamos criando para essa carreira? Porque ela é muito nova, ela é super recente. E, na minha perspectiva, a inovação deveria ser da organização inteira. Assim. Os times que mais inovam não são de inovação, né? São as áreas de negócio que está do lado do cliente e precisa entregar o negócio amanhã. E do jeito que está, não vai dar para entregar. Então, a gente precisa fazer de um jeito diferente. Essa clareza de como que esse time mexe no todo é algo que a gestão precisa fazer mais. Assim. Você precisa estar mais ligado no dia a dia. E aí não é operacional, não é o saber apertar o parafuso muito bem, igual eu apertava 5 anos atrás. É um desafio de entender, e acho que casa muito com o que a Maíra falou, né? É como que eu mexer essa pecinha vai ser um jogo de ganha-ganha para a empresa inteira. E aí eu vou deixar de competir, porque eu sou área de inovação, etc. E eu vou ser uma área estratégica para todo mundo, porque a minha área ajuda as outras áreas a avançar, ajuda as outras áreas a atingirem meta, ajuda a organização a levar o melhor produto e serviço para o mercado. Isso faz a diferença. Mas olhar com a estratégia é uma coisa desafiadora, assim. E por que eu falo que isso esbarra em cultura? Porque as culturas, elas são muito dos silos, né? Então, esse time é o incrível. O time tal puxa a empresa inteira. Sendo que, na verdade, se todo mundo entendesse que mexe no resultado um do outro, você teria uma cultura de colaboração muito mais forte e talvez a gente respondesse aos desafios de forma mais rápida do que ficar 1 ano convencendo os seus pares diretores ou seus pares gerentes que aquilo é importante, né? Então, esse olhar acho que vai mudar bastante. E a gente está vindo com uma geração de novas lideranças que tem essa cabeça de colaboração um pouco maior, né? Talvez mude. Mas é a longo prazo. A gente tem que ter tranquilidade. Esperamos que sim. Sim. Obrigado, muito obrigado. Que isso. Obrigada, Amanda. Obrigada, Rafael. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Gabi? Obrigada, Amanda. Ótima apresentação. Obrigada. Eu sou a pessoa de economia. Mais uma, yes. Quando você fala do gentes, né, e do S de sustentabilidade, como que você vê o papel das grandes empresas, né, nessa geração de negócios sustentáveis aqui no Brasil? E o que você acha que falta, né? Você falou uma frase que foi ótima. Do jeito que está, não está funcionando. Como que a gente pode fazer para alavancar isso? E você fala no contexto ambiental, imagina. Não No só todo? ambiental, acho que de responsabilidade social também. Sabe que eu, assim, não sei se por sorte ou alguém botou a mão na cabeça, assim, etc. Mas hoje, inclusive, a gente está liderando um projeto que fala muito sobre descarbonização, carbono meio que no mundo todo, assim. E está interessante porque tem muitas organizações grandes colaborando justamente porque virou meta da galera. E aí eu brinco que por sorte, alguém botou a mão na consciência, porque na hora que fomos entender um pouquinho mais, virou meta porque faz parte de alguns governos obrigar que essas empresas cumpram certos objetivos. E não só metas de sustentabilidade ambiental, mas metas também de social, os seus fornecedores, né? Qual que é o impacto do seu ecossistema produtivo, porque não é linear mais, né? Não é só uma cadeia, é um ecossistema produtivo, etc. E está sendo interessante, porque, curiosamente, foi o Norte Global que começou com esse movimento, né? E está diretamente ligado a não existe mais recurso, não tem água. Não sei se vocês já tiveram experiência, que eu gosto de olhar para coisas muito básicas, né? Como que as pessoas vivem nestes lugares? E não sei se já tiveram experiência de ir para a Europa, tem alguns lugares, gente, que a água é a pior água do planeta Terra, não dá nem para tomar banho. Assim, comparado com a água que a gente tem acesso aqui, né? Porque é uma água que eu brinco que é uma água reciclada, né? Mas ela já passou por tanto tratamento que, honestamente, é a mesma água que a cervejaria usa, que a empresa que produz bens de consumo usa, que a indústria da moda usa, e a gente também bebe água, toma banho e faz comida naquela água. Por que virou meta? Porque vamos morrer consumindo esses recursos naturais que, por causa da indústria que foi criada, a gente destruiu. Então, essa consciência de daqui não dá mais para fazer isso começa a virar a meta das grandes multinacionais, por exemplo, que tem sede na Europa, vem um pouco disso. Aí a gente também fala que é bonito, né? Tem o Pacto Global da ONU, tem a sigla do ESG, tem as SDGs, que foi uma forma da gente encaixotar e esquematizar o volume de desafios que existem no planeta e como que a gente consegue resolver. Porque também é a única espécie que consegue morar num lugar tão sensacional e destruir ele na mesma proporção, né? Então, para mim, tem um pouco dessa perspectiva. Quando a gente olha para o Brasil e começa a perceber que certas regiões do nosso país são muito sexys,
Gente, existem lugares do mundo que falam muito mais sobre a Amazônia e conhecem ela muito mais do que a gente. Né? As pessoas acham que tem uma floresta, acham que a mídia também teve um pouco desse papel. Ah, é só um tanto de árvore e os indígenas. Podia ser só isso, mas a gente tem a Invest Amazônia. Então, olha só, existe o capital de risco por ali e poucos de nós sabemos disso. Para mim, esse movimento, ele vem disso também. Existem poucas áreas no planeta Terra intactas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né? As comunidades indígenas no mundo todo, porque eles não existem só aqui, esses povos, eles são menos de 10% do planeta Terra e eles cuidam de 80% da natureza que ainda permanece no planeta Terra. Isso é muito grave, né? Porque a gente é muito codependente dessa natureza que a gente não controla. Então, não é igual um processo, um código que eu vou colocar lá, apertar Enter e ele vai funcionar, né? A natureza tem seu tempo. Eu comecei a trabalhar com biotech, com inovação em biotech, e eu brincava muito disso. Falei, gente, não é igual um aplicativo. A célula tem o tempo dela. Ai, mas demora. Pois é, mas você não quer descobrir a cura da AIDS? Demora. Mas você pode também fazer isso de qualquer jeito. Pode ser que não funcione muito bem, porque a natureza ela tem suas próprias regras, né? A gente tem umas condições de contorno, mas não vai dar para eu transformar tudo. E, para mim, algumas pessoas tiveram essa clareza, sabe? Esse entendimento. Olha, o ser humano, para manter uma qualidade de vida e viver muito tempo, a gente vai rever a forma com que a gente vive e trabalha. Então, eu sinto mesmo, gente, sério, não é, talvez quem trabalha com inovação, tecnologia, essas áreas que têm um pouco mais de privilégio, vejam essa transformação um pouco antes do que o restante, mas eu já sinto que é meio inevitável, assim, não dá para metade do mundo, tipo a China, né, as pessoas não viverem em condições dignas, mas foi lá também que veio a pandemia. Então, se a gente não cuidar para que essas pessoas tenham condições dignas de vida, é a gente aceitar que vai ter uma nova pandemia daqui a pouco. Sabe? É tão simples quanto isso. Foi alguém que encaixou lá concreto. Foi, olha, eu não vivo sozinho no planeta Terra, tem essas outras pessoas. E como isso foi muito grave, isso esbarrou nas organizações. Para mim também é igual fantástico. Quando as grandes empresas começam a inventar regra, que cuidar do meio ambiente, que cuidar do ecossistema é regra, e isso vai mexer no resultado financeiro das pessoas, pode estar vindo aí uma grande transformação na forma com que a gente olha para os negócios. E mesmo olhando para empresas de grande crescimento, tem uma coisa que eu falo muito hoje, que é, talvez não crescer vai ter que ser a opção. E é isso, assim, mas eu podia crescer? Podia. Só que se eu crescer, olha a pane que eu vou causar nesse ecossistema. Então, para mim, o meu crescimento máximo vai ter que ser aqui e tem que estar ok para as pessoas. Tem uma empresa que faz isso nos Estados Unidos, que é a Patagônia, que o fundador também doou toda a herança para sua maior acionista, que é o planeta Terra. E é bem nessa ótica. A Patagônia é super conhecida nos Estados Unidos. É uma organização muito grande, mas é isso, eles não estão querendo dobrar. É aquilo ali, e eles entenderam qual é o impacto daquela organização no ecossistema que eles estão envolvidos. Não crescer vai ter que ser uma opção eventualmente. Acho que a gente vai passar por essas questões. Elas estão meio novas, assim, mas eu tenho uma convicção de que vão ser assuntos na mesa com mais frequência. E aí buga o sistema, né? Porque a gente aprendeu que era crescer, 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 faturar, sugar, etc. Sendo que a gente vai ter que implementar um novo modus operandi enquanto a gente estava testando o outro, sem dúvida nenhuma. Fechamos? Amanda, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter aceitado, né, o convite do Parque Tecnológico. E sim, né, a gente conta com você, né, para nos ajudar. Vai ser um Mais prazer. uma salva de palmas para a Amanda. Muito obrigada.